expressar, expandir, transgredir, transformar. Essa mesa tem algumas continuidades, né? Além dessa conversa sobre o trabalho da Janaína Leite como pesquisadora em foco dessa edição dos Olhares Críticos da MIT-SP. A gente teve conversas anteriores, nas edições anteriores, né? No ano passado, a gente teve uma conversa da qual a Vera participou, que também trazia a questão da maternidade. E no ano de 2018, que foi a nossa primeira curadoria juntas, minha e da Luciana, a gente fez uma mesa na Avenida Paulista com o tema Amor e Ódio ao Corpo no Brasil. E a Laís Machado participou, trouxe algumas questões. E, de alguma forma, é interessante para a gente poder trazer pessoas que já estiveram em outras conversas, assim, para a gente construir algumas continuidades possíveis, né, costurar ideias que tem passado pela mostra nos últimos anos. Então, muito obrigada a vocês duas por estarem de novo com a gente. Muito obrigada, Malu, por essa mediação. Vamos começar, cada uma vai fazer uma fala, a Malu vai apresentar elas, a gente vai depois abrir para uma conversa e para as perguntas, como sempre. Muito obrigada. Bom, boa tarde, obrigada pela presença. A ideia é a gente partir um pouco das questões levantadas, né, pela pesquisa da Janaína. Só fazer uma pequena introdução, né? A Janaína vem de uma pesquisa documental de autobiografia no teatro, que inclusive rendeu um livro, tem mais um aqui, quem quiser, Autoescrituras Performativas, do Diário A Cena. Há alguns anos ela estuda também o feminino e o objeto, né, o feminino como objeto, as suas crises, as suas margens. No Stabat Mater, nós vemos esse feminino da sombra, né, da rejeição, que busca uma interlocução tanto do pessoal quanto do social, né, de uma perspectiva de gênero. Desses aspectos chama muito a atenção o jogo que é feito entre realidade e ficção. Né, o tempo todo a gente vê a biografia dela, mas também várias questões ficcionais e de fantasia. E como todo esse contexto desse jogo com o contexto do feminino na história, na sociedade, e há também uma contraposição entre essa experiência do corpo, né, aquilo que é vivido, e o intelectual, né, ou seja, uma incapacidade de formalizar mesmo aquilo que a gente vivencia, né. E gostaria de pedir para essa mesa tão diversa, né, que a gente tem Ivone Gebara, que é freira católica, filósofa e teóloga feminista, Vera Iaconelli, psicanalista, colunista da Folha de São Paulo, a Priscila Piacentini Vieira, que é professora de História da Universidade Federal do Paraná, especialista em Foucault, e a Laís Machado, que é a larinjó da plataforma Aracá e Crítica de Teatro. Queria pedir para vocês, cada uma, falar a partir das suas experiências também, da vivência com a obra e a pesquisa da Janaína, trouxesse as suas questões sobre o que é o corpo da mulher, as suas representações, hoje, a representação do feminino na sociedade ao longo da história, e como se efetiva essa parresia, né, que a gente vê tanto na obra da Janaína, né, essa coragem da verdade, que ela implica não só o dizer, mas também o escutar, né? É uma conversa. Então, queria pedir primeiro para a Priscila começar. Bom, obrigada, boa tarde pelo convite, a Daniele, todo mundo. Agradeço especialmente a Janaína Leite, porque nos apresentou assim, uma peça de teatro que recaiu no corpo de todas nós, né? E eu acho que a discussão sobre escrita e corpo ela é tão intensa porque ela mostra justamente de que maneira também o teatro consegue retomar e também vivenciar essa relação da escrita com o corpo, né? Eu não fiz um texto corrido, eu levantei alguns pontos e algumas impressões, né? Impressões que vão se conectar em relação ao teatro e o tema da coragem da verdade, porque eu acho que essa foi a expectativa, né, quando vocês me convidaram, né? E também gostaria de agradecer a presença
né, das minhas colegas, eu acho que o diálogo vai ser muito gostoso, né? E parabenizar todas as meninas que fizeram deram o suporte e vivenciaram e passaram para a gente essa vivência, porque eu acho que também é uma outra elaboração, né? A questão do teatro, depois toda essa desmontagem, eu acho que o impacto ele é muito maior e grande, né? Então, a primeira questão que eu gostaria de trabalhar com vocês é justamente um comentário que a Janaína fez sobre um posicionamento de que ela não estaria fazendo um teatro, né? E pensando na coragem da verdade, nas reflexões que a gente pode estabelecer com essa percepção, eu creio que a Janaína, ao propor essa mostra, né, e esse meio de passar o teatro, é justamente um meio de escapar das convenções do que foi sendo dito como teatro, um meio de escapar das normas, né? E como isso é um desafio que ela coloca não só para ela, mas também a mãe dela e, em especial, a plateia, né? Então, eu vejo um jogo e uma relação de diálogo que ela estabelece uma transformação ali, não só com uma concepção de teatro, mas também da relação que se estabelece nesse espaço com vários desses personagens e, inclusive, com a plateia, né? Depois eu vou deixar por último a questão da mãe, que foi, acho que, um dos impactos mais fortes que eu senti. E vendo sua mãe fazer o depoimento de que, finalmente, ela percebeu que vocês se aproximaram ainda mais, eu também retomei muitas das coisas com as quais eu gostaria de discutir aqui, né? Foi uma questão que me tocou muito, porque eu acho que essa relação entre mãe e filha ela é fundamental, não só para a peça, mas eu acredito que para o modo como a Janaína lidou com os temas, né, que a peça levantou, do trauma, até mesmo da questão da cura, a relação como ela elabora tudo isso, e como que a mãe teve ali um espaço de acolhimento, né? Não só de acolhimento, mas também de acolher também a própria coragem da verdade da Janaína, porque ela tinha esse risco, né, de mostrar tudo que ela tinha, né? Ela nem sabia se a mãe dela ia aceitar, né, essa grande aventura. E eu acho que é também uma parte de uma coragem da própria mãe, né, de aceitar toda essa transformação e transgressão da filha, como um próprio olhar também de revisitar a história entre elas, né? E isso também me tocou de uma maneira muito forte. Obviamente que isso recai sobre a relação entre o corpo e a coragem da verdade, né? Porque ali, obviamente que, né, a inspiração desse tema da coragem da verdade vem da cultura antiga, né, e vem dos grupos que se relacionavam de uma maneira diferente com esse tema, né? Temos ali o Sócrates, que ao dizer a verdade, realmente, praticamente que colocou a sentença de morte, mas temos também outros grupos mais, digamos assim, populares, que lidavam com a própria pele, o próprio corpo e a própria vida com essa noção da coragem da verdade, que são os cínicos, né, que estavam ali nas ruas, interpelando as pessoas e perguntando, né, o que elas faziam das suas próprias vidas e por que elas faziam dessas maneiras, né? E quando eu vejo a Janaína também interpelando o público, eu vejo também uma motivação de pensar o que vocês acreditam que poderia ser a participação do público nessa peça de teatro e de que maneira vocês podem compor também toda uma cena e essa relação, né? Então, todo modo como você se coloca, né, como corpo diante da peça, me impactou de uma maneira também muito forte, né, porque é uma relação não só uma maneira de você expressar toda essa relação de coragem com o público e com a sua própria história, né, porque, como você mesmo disse, essas coisas vêm em etapas, elas não vêm na medida e no tempo que a gente gostaria, então essa coragem torna-se cada vez mais corporal, porque você vai mostrando que é no corpo que todas essas memórias recaem, né, e é com o corpo que a gente vai ter que lidar, porque na hora que essa força que a gente tem de falar a verdade para as pessoas, seja para o público que não está esperando, ou seja para a sua mãe, é também no corpo que vai recair as consequências, né? Então, todo um trabalho ali que eu acho que remete muito à questão do feminismo e das mulheres, né? Porque essa coragem passa pela utilização e uso ou meio que é o próprio corpo, né? E como a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E quando você falou das memórias, né, que você teve de todas as suas mulheres dentro da família, né, e aquele trabalho de constelação familiar e como aquilo impactou a sua própria vida, que você acreditava que estava muito segura naquilo, né, que estava controlando tudo muito bem, mas como em algum momento algo aconteceu, né? Então, parece que essa história e esse modo como essa força e memória familiar vem até o nosso corpo, a gente não sabe muito bem como explicar. E também, em alguns momentos, a gente não aguenta,
né? Então, também a relação com o teatro e com a arte, acho que é uma medida, né, e um meio da gente lidar com todas essas reverberações e elaborações da nossa própria vida, né? Daí a relação que eu percebo do trabalho, né, que a Janaína empenha ali, bem autobiográfico, né, mas autobiográfico nesse sentido de que ela toma a própria história como uma medida e um meio de transformar, né, toda a sua própria subjetividade, a relação que você estabelece com essa própria história, mas também de transformar uma relação com o outro, e esse outro em especial a sua própria mãe, né? Então a beleza também do exercício de dar uma oportunidade, né, quando você diz, eu percebi uma ausência muito forte no modo como eu elaborava essas memórias, e essa ausência era minha mãe, né? Então essa relação de transformar-se a si, obviamente que lidava com essa relação que você tinha e queria reestabelecer de uma maneira diferente com a sua própria mãe, né? Então, todo um trabalho autobiográfico que a gente colhe ali, né, em vários dos depoimentos, né, muitos deles que nos impactam e nos fazem, né, ficar extremamente emocionados com a relação que se coloca e como a sua mãe reverbera também essas memórias e como ela também tem que transformar-se ela mesma pela questão da culpa, pela questão da ausência, né? Então esse jogo para mim foi muito forte quando você diz que parece que a condição especial das mulheres, ou ao menos que as pessoas acreditam ser naturais, é a permanência. Mas justamente naquele evento em especial que tanto marcou você e ela é a questão da ausência, né? O modo como você trabalhou com aquilo e como a sua mãe vai ao longo da peça, né, realmente se perdoando, né, e vendo como só pelo fato de você voltar a esse tema pela peça e reelaborar, já é também uma nova relação que você cria com esse acontecimento e com, aparentemente, essa culpa tão forte que sua mãe sentia, né? Como aquilo faz uma reelaboração, não só no campo do teatro, mas no campo da sua própria vida, né? E remete também a esse reestabelecimento com a concepção da sua própria mãe. Né? E eu vi ali, depois eu gostaria de perguntar, né, e fazer uma reflexão bastante importante, né, apesar da resposta da sua mãe, em que medida você acha também que essa relação mudou com ela? Né? Como que essa reaproximação está sendo colocada agora? Se ela já sabia ou tinha todo essa comunhão com o seu trabalho do teatro, se ela ia assisti-la ou não, né? Como é que foi essa entrada dela nesse seu mundo? Né? Se ela entrou com alegria, se ela achou que ia invadir o seu espaço, porque ela entrou a seu convite, né? Mas ainda assim eu acredito que ela ficou ainda com algumas dúvidas em que medida que isso poderia acontecer, e a gente pode conversar depois, né? Porque eu acredito que isso remete a toda uma história que é nossa, né? Na relação que a gente estabelece entre o que a gente faz da nossa própria vida, do nosso próprio trabalho, as expectativas que as mães tinham do que a gente deveria fazer ou não, e como a gente deixa essas mães entrarem no nosso próprio trabalho e na escolha que a gente realizou para a nossa própria vida, né? Por isso que eu acho que essa relação verdadeira que você estabeleceu, né, no sentido mais dessa coragem, com você e com os outros, obviamente que possibilitou uma reelaboração desse trauma que você ali nos contou com esses eventos, né? E essa é uma reelaboração que você só pôde fazer de uma maneira extremamente de transferência em algum momento, né? Penso de novo naquele campo da constelação familiar, quando você diz que... E na peça é muito interessante, porque você chama o público, né? Também mais ou menos para retomar essa ação, e de como as pessoas... em algum momento começam a agir sem o seu mando, né? E como que, de um modo tão intenso, parece que você começa a entender de uma maneira muito mais clara o que aconteceu naquele momento ou o que você estava pensando quando ela se materializa fora de você, né? Então, é como se fosse um trabalho ali nessa constelação, né? E com a própria plateia, que se coloca no lugar de seus familiares e na relação que você cria, que é, ao mesmo tempo, um desprendimento de si, né? Uma relação de dar-se ao outro, né? Colocar a sua própria vida, mas, ao mesmo tempo, um reconhecimento das relações e de como elas se deram, né? Quando elas se transformam fora de você, né? E essa palavra é um pouco estranha, mas parece que você toma um pouco mais o domínio da situação e também passa a imaginar, né? Como é que você reelaborou todas essas fórmulas e até mesmo acontecimentos que estão ali desconectadas, né, momentaneamente,
né? É por isso que eu vejo a arte aqui, né, como um meio, um dos modos mais importantes da propagação dessa atitude ética que é a coragem da verdade. Eu acho que a arte é um dos campos mais especiais para a gente pensar a possibilidade dessa atitude ética da coragem da verdade, porque ela também passa ali como um meio de transformação e cura, como eu disse para vocês, mas é também por um processo de encarar a própria verdade, pela prática coincidente entre o discurso e a própria vida. Então, daí também eu acho que o impacto que o próprio público tem em relação a toda a encenação, justamente porque a Janaína conecta todo um campo teórico, todo um campo de escrita, que a inspirou, ou começou a pensar a relação com a peça, mas em todo momento essa teoria e essa escrita ela coincide com os próprios acontecimentos da vida dela, ou dizendo de uma outra maneira, a vida dela passa a ser encarada de uma outra maneira a partir dessa escrita ou dessa teoria, E esse é um movimento com que faz com que ela retome, várias das potências de como o meio da arte ou o espaço ali do teatro pode propiciar essa relação e essa atitude ética que é a coragem da verdade, Justamente porque ela faz essa coincidência, coisas que algumas pessoas podem dizer que não seria arte ou não seria teatro, ou seja, as questões da sua biografia, da sua própria vida, o modo como você encara o mundo ou estar nesse mundo, É isso que faz essa coragem da verdade transformar o campo do teatro. É essa relação de você se dar e se organizar entre vida, arte, discurso e teoria, E eu acho que você conectou muito bem, do modo como você respondeu também a pergunta. Parece que quando eu estou lendo ou quando eu estou escrevendo, meu corpo também está ali, Não é só no teatro que ele aparece, A escrita e a própria reflexão, no modo como vocês se organizavam todas juntas, Ali estava a questão do corpo e ali também estava o tema da coragem, Por isso que eu gostaria de, digamos, já encaminhando, para o final da minha fala, é justamente reorganizando o que a gente pensa da imagem que temos do teatro, porque vocês devem conviver com isso todos os dias. Vocês profanam essas percepções, mas as pessoas que estão fora do campo do teatro, elas têm uma imagem, tanto do teatro quanto do ator. E a imagem que elas sempre têm é a imagem da falsidade da encenação. Que a pessoa está ali, ela pode, em algum momento, ou a qualquer momento, vivenciar qualquer sentimento que nem seja o dela. Que ela tem ali a habilidade de convencer as pessoas, mesmo que ela não esteja acreditando naquele sentimento. E é uma coisa que eu não vejo no teatro da Janaína. Que, assim como a coragem da verdade, ela não está ali para adular a plateia, ela não está ali para falar o que a plateia gostaria de ouvir. Pelo contrário, ela está ali não só para provocar e transgredir essa relação, num processo de praticar essa coragem com o outro, obviamente correndo o risco da plateia ir embora, da plateia não aceitar participar, E você tem ali também um momento que, em algumas das encenações, há uma parte do público que não, eu não gostaria de ir, por medo ou por uma insegurança, um modo de não, sei lá, dizer sim ao seu convite. Mas, para mim, o pacto e o risco que você maior correu foi com a sua mãe. Esse foi o risco que você poderia tê-la de afastá-la, e de você ganhar um não. E eu acho que esse não seria de uma forma tão destruidora que poderia até mesmo tornar um problema essa relação entre mãe e filha. Mas isso conecta com o tema da permanência e da abertura que a mãe sempre tem em relação à filha. E a sua mãe se posiciona, obviamente, numa força e num desejo de colaborar com você que realmente é algo que nos faz pensar. Essa relação entre mulheres que, por muito tempo, foi se criada a relação entre competição, de que a mãe não apoia a filha, de que é sempre uma relação de cobrança, ou até mesmo de dizer o que ela deveria ser e o que, fatalmente, ela não gostaria de ser. Mas aí a gente vê uma preocupação um pouco mais de apoio, mas não só de apoio, mas de veracidade, porque vocês se aproximaram porque ela percebeu que era o seu compromisso ético de dizer o que você sentia, e a partir de acontecimentos tão traumáticos e impactantes que envolvia a história das duas. Então, é nisso que eu estabeleço essa relação tão clara sua, via a peça de teatro, de trabalho consigo e de trabalho com o outro.
né? E essa transformação, para mim, mais expressão que ela estabeleceu foi justamente nesse tema da mãe, né? E essa transformação de si, dessa relação com o outro, parece que premiou, né, o modo como essa relação entre mãe e filha se deu. E também a pergunta que a Ivone fez, né, por que não a apunhalada? Por que deixá-la ainda? Né? Eu acho que só corrobora um pouco para a gente pensar da importância e da presença da sua mãe nessa peça, né, que é também um acolhimento não só dela, mas é seu em relação à própria história dela, né? Daí a beleza, então, de que eu percebo em tudo isso, né? Então, eu acho que eu finalizo, agradeço, né? Principalmente com essa imagem sua de valorizar ali no teatro e rejeitar o que as pessoas gostariam que o teatro fosse. Essa coragem que você teve, porque é via essa coragem que você conseguiu impactar pessoas que não necessariamente se ligam ao ato do teatro e não estão cotidianamente vendo, né, essa prática, mas que começou a repensar a sua própria vida e a relação com a própria mãe também, né, desmascarando um pouco essas comédias sociais que a gente coloca sempre no teatro e reproduz, né. Então, eu agradeço pela essa maneira sua de arriscar a vida, não somente dizendo a verdade, mas pela maneira como você viveu e presenciou essa questão do teatro. Muito obrigada. Passa para a Vera agora. Obrigada pelo convite. De novo, é sinal de que não fiz tão feio o ano passado, porque a gente vem a primeira vez e fala, ok, na segunda alguma coisa deve ter rolado, né? Mas agradeço muito. A primeira vez que eu ouvi falar dessa peça, especificamente, foi como analista ouvindo pacientes no divã. Vera, você precisa assistir essa peça. Tipo assim, vai e depois me conta. Porque causou, né? E eu vou fazer um caminho aí para retomar essa questão. Eu fiquei muito intrigada hoje, não fiquei quando eu assisti a peça, mas hoje na desmontagem, da onipresença desse colchão. Esse colchão tem história. É o mesmo desde sempre? Ok. Então, esse colchão que foi lá atrás, rasgado para um facão entrar, e já causou coisas ilosas, e uma pergunta sobre o que é o teatro. Eu acho que esse facão e esse colchão vão juntos, né? O que é isso esse colchão que permanece? Esse colchão no qual você faz um rasgo que lembra, obviamente, uma vagina, né? Uma vagina não deixa de ser um pênis invertido. Até então era assim que se via, né? O clitóris não deixa de ser aquilo que não se entende muito bem da sexualidade feminina. E a graça do falo para os psicanalistas não é o pênis ereto, mas é o pênis e seu entorno, que, no caso, é a vagina. Só que a vagina ela tem essa competência de uma onipresença que se torna uma ausência. Ela está tão lá que não está, que é o que você vai contando, né? Essa mãe fica tanto que ela vira uma espécie de silêncio que a gente só descobre quando tem o som e aí o silêncio aparece. Então, tem um fundo onipresente, né? É claro que o fato desta mãe, Dona Maria Antonieta, Josefina, as mães, ficarem, não é inercial. O fato delas ficarem é um ato do desejo. É um ato. É um ato referido ao social, porque as mães que ficam são valorizadas e as mães que não ficam são execradas. Os pais que vão, que pena. Os pais que ficam, nossa, como eles são legais, né? Eles são uma espécie de exceção. Então, tem um valor social ficar, mas tem um ato. Esse ato é que parece que move a todos nós descobrir qual que é o desejo desses pais, qual que é o desejo dessa mãe, qual que é o desejo dos pais ao nos engendrarem, como se eles soubessem. Obviamente que não sabem, é um desejo inconsciente, mas tem um ato de ficar, porque senão fica o risco de pensar que as mães ficam. Sim, isso pode ser pensado poeticamente, mas a fulana, né, a Dona Maria, ela ficou como um ato singular. Poderia não ter ficado?
Às vezes elas não ficam também, né? O que também é um ato singular. Então, me interessa muito esse colchão, porque depois ele volta numa cena na qual, e é muito sensacional isso, na qual o ato sexual não precisa ser um ato de aviltamento do corpo da mulher, um ato de pura violência, mas um ato de desejo também, né? Não só da Janaína, mas desse coletivo, que estava todo mundo lá, né? Tinha uma onipresença de um coletivo. A gente pode se referir ao seu trabalho, que é maravilhoso, mas a gente não pode esquecer que o tempo todo você foi dando voz para muitas mulheres, né? E eu acho que esse coletivo te suportou, esse coletivo você liderou. Acho que tem uma coisa muito linda que vocês trouxeram aqui desse projeto coletivo de mulheres, né? Que acabou se tornando. Então, me interessa esse colchão, que é o mesmo colchão que, de alguma forma, para mim, faz uma associação com o divã. Porque hoje, escutando, quando eu assisti a peça, horas de conversa sobre a peça, né? Aí eu tive que escrever uma coluna citando a peça, porque eu não tinha onde pôr isso tudo. Mas hoje a desmontagem causou outras coisas. E uma das coisas que eu ouvi aqui foi essa pergunta sobre a teoria, sobre o teatro, sobre o valor do corpo. E no processo de um sujeito que se pretende se tornar analista, a gente tem esse dilema também, porque a gente tem no nosso divã muitas pessoas que estudam muito a psicanálise e fazem uma performance de contar coisas que leram e vomitar trechos de textos lidos com a melhor das intenções. Então, é um autoengano, é um processo de alienação que a análise vai tentando desmontar. E aí, depois de um tempo, você vai percebendo aquele sujeito, a partir do sonho, né, falar pela primeira vez aquilo que ele falou 10 anos, citando o Lacan, e, de repente, ele fala, nossa, né, é minha mãe, sei lá. Mas ele ouve pela primeira vez. Então, tem algo que a teoria não consegue fazer isso que você fez aqui. Porque isso aqui só funciona, e eu vou tentar trazer um pouco o que eu acho que funciona aqui, na medida em que cada uma dessas nomeações dessa experiência do real puder ter sido apropriada, transformada em materialidade. O Lacan vai falar de uma palavra que é corpo. Eu não consigo separar tanto assim o corpo e a cabeça. Para mim não tem isso. Assim, tem algo que chega uma hora que aquilo que é transformado em palavra tem carne, né? A poesia. O que são as palavras da poesia? São as palavras cheias de pulsão, cheias de libido. Senão é um dicionário, né? E então, quando você começa essa desmontagem falando do sonho, o sonho que seria o mais próximo desse real, que é sempre referido ao corpo, já é uma transcrição. E aí você vai continuando a fazer transcrições que podem ser da ordem da religião, da ordem da ciência, da ordem da arte. São transcrições. Todas são válidas. A gente quer saber qual que leva mais em si o umbigo do sonho e qual que está mais, né? O umbigo do sonho não chegaremos nunca, porque se chegar, acabou a brincadeira. É tipo a última refeição que satisfaz tudo. Se não ficar essa falta, isso que não cessa de não se inscrever, olha aí uma frase bem chata do Lacan, que ele já falou, mas assim, não cessa de não se inscrever e insiste em se inscrever infinitamente. Aqui é uma inscrição, mas não acabou, né, Janaína? Não acabou, não vai acabar nunca, né? Não vai acabar nunca, porque você vai dizer um tanto, você vai fazer uma borda, você vai fazer outra borda, mas não vai acabar, porque a gente não chega nesse real, a gente tem notícias dele. Bom, como é que a gente sabe que, numa análise, algo dessa carne da palavra tem um efeito analítico, ou seja, desalienante? A gente só sabe a posteriori. A gente sabe naquilo que os efeitos mesmo, né? Então, como é que a gente pode saber, voltando para essa provocação muito linda, né? Isso aqui não é teatro, né? Tipo, isso aqui é teatro, que é uma pergunta, né? Essa afirmação é uma pergunta. Afinal, o que é o teatro? Não que a gente vá responder, óbvio,
né? Mas a gente fazer o teatro é uma tentativa incessante de responder isso, né? A gente recolhe o teatro, a gente recolhe a análise, a gente recolhe a arte pelos efeitos. E aí eu volto para o meu paciente no divã, você tem que assistir essa peça. O que ele está dizendo? Tem algo me causou, algo ali causou. Causou o quê? Um cala-boca? Causou mais um passo de alienação ou causou mais uma aproximação pessoal, singular, intransferível na direção do umbigo do sonho, né? Então, isso vai ser respondido individualmente, mas eu acho que se não tivesse causado, eu tenho uma forte impressão que esse encontro não teria razão de ser, porque estamos todos causados. Eu não sei se vocês sabem, mas não pode sair de casa e se encontrar mais, né? Estão cancelando tudo, e eu torcendo para que não cancelassem isso aqui, porque a gente está aí pairando um vírus que vai, não sei para onde nos levar. Então, nós estamos aqui porque a gente é bem cara de pau mesmo, né? Esse microfone aqui que já passou pela mão de todo mundo. Sem comentários, né? Mas, gente, é isso. Se a gente está aqui, é porque a gente está muito causado. Porque basta um vírus, não sei aonde, para você dizer, não vou poder, não vou poder. O desejo é aquilo que fala, vou sim, vou, apesar de tudo, apesar de tudo. O teatro continua aqui, apesar de você, né? Vamos ver se a coisa resolve o coiso. Mas, enfim. Moral da história. Eu não quero saber nada da sua mãe, Janaína. Ela é muito fofa, né? Ela parece muito a minha mãe. Mas eu não quero saber nada dela porque a gente tem algo que os pacientes ficam em análise procurando saber sobre a mãe, que a mãe não sabe. Tem uma pergunta para o outro, mãe, por que você me teve? Ela também não sabe. E se deitar no divã também vai ter uma vaga ideia de por que te teve. Tem uma coisa que essa mãe é motor, mas que ela não pode responder, e você entendeu logo. Chegou uma hora e falou, não é isso que se trata, né? Vocês fizeram uma coisa juntas. A tua mãe, ela está ali também, e eu acho que essa pergunta é muito importante. Todo mundo quer saber por que ela está lá, como ela está lá. A Janaína deve ter forçado ela está lá. De novo, essa mãe fica porque ela quer. E repete essa presença dela. Ela fica porque ela quer. E se a gente esvaziar isso, ela desaparece, ela não é sujeito. Ela fica porque ela quer. E isso é a coisa mais linda, né? E isso é muito aflitivo porque a gente fica se perguntando por que uma mãe fica numa relação abusiva? Por que uma mãe fica numa situação precária? Por que uma mãe fica... Em algum lugar, isso é uma marca do desejo dela. Pode ser até um desejo alienado, mas é. É o que temos para hoje. E se ela não foi atrás de procurar outra coisa, também foi um ato do desejo. Um processo de saber de si, ele implica num ato, né? Então, eu gostaria também de pensar que uma das questões que você traz maravilhosas sobre a violência contra a mulher, que está onipresente na cena, eu acho que aí você trabalha muito com a transição de gênero, você trabalha com todas essas questões de não binarismo, homem e mulher, e eu vi o Feminino Objeto 2, e tem toda uma coisa lindíssima que acontece ali. A mulher é uma espécie de pista falsa sobre a questão da origem que ninguém consegue responder. E quando vocês dizem, né, que no pornô tem essa coisa de ficar abrindo, e na Idade Média tinha realmente de procurar o diabo lá dentro, o Martelo das Feiticeiras é um livro maravilhoso, horroroso, pavoroso, que descreve essa busca para achar o diabo nos exames tétricos ginecológicos, que o diabo devia estar lá dentro daquele buraco de onde a gente sai. Que buraco é esse? A gente sai de um buraco e fica procurando uma resposta de quem a gente é, e só encontra o buraco. E só encontra o buraco. E como o buraco é muito terrível, a gente quer saber, então, desse corpo, que é uma pista falsa sobre de onde viemos. E a gente não encontra nada lá, encontra uma materialidade do corpo que nos é muito chocante, e a gente vai lá e destrói esse corpo, porque ele não responde. Ele não responde. Ele está onipresente, e, no entanto, ele é totalmente ausente, porque ele não tem nada para nos dizer. O que ele tem é, mantenha a pergunta, continua perguntando, faz alguma coisa com isso, faz arte, faz ciência, faz religião,
faz alguma coisa com isso, que é o que a gente tem. A gente tem um vazio, e desse vazio a gente cria alguma coisa com sorte, né? Com sorte, a gente cria alguma coisa que cria laços e não só destruição, porque a destruição também aparece, né? Bom, basicamente tudo isso para dizer que eu fui profundamente atravessada por essa peça. Meus pacientes também foram, acho que isso não é pouca coisa. É muito comum as pessoas gostarem de coisas, mas é muito incomum que as coisas as atravessem a ponto de transformá-las, né? E acho que essa peça tem esse caráter também, né? Teve um instante de ver ali, seja no sonho, seja no improviso, teve um momento de tem algo, tem todo esse processo de compreender, que é um longo processo que pode levar 10 minutos, 10 anos, e tem um momento de concluir, que é agora eu vou fazer alguma coisa com isso, agora, está pronto, é isso. E aí começa tudo de novo. Você já viu outra coisa, você já vai ter que cozinhar essa coisa 10 minutos, 10 anos. E chega uma hora que chega numa massa crítica, e não sozinha, num coletivo, que eu acho que o colega trouxe aqui. Mas são mulheres, né? Quantas? 15. Ele quis marcar muito. Olha, tem um coletivo de mulheres no teatro, na arte, que a gente sabe que tem um apagamento da mulher, né? Olha, está todo mundo ligado que são 15 mulheres? Ah, tá. Eu acho que ele não estava. É uma pergunta para marcar isso, né? Se liga. Então, num coletivo, porque eu acho que esse é o lindo e vou ler o livro que eu ganhei também, recomendo. Eu vou ler com muito carinho, porque tem esse jogo sobre o que é da ordem da história pessoal, do singular absoluto, que é aquele corpo que é marcado de um jeito único, intransferível na sua relação com o desejo, com a sexualidade, aquilo que cria subjetividade. E o laço com o outro, com aquilo que a gente pode compartilhar, é uma questão que está sendo trazida aqui só o tempo todo. E a gente só faz sentido um trabalho que você vai falar ali da sua cena particular de abuso, se essa cena particular de abuso tem a ver com o outro, senão ela é uma coisa narcisista, não que não esteja incluído aí a questão narcisista, sempre está, mas que se resume a si mesmo e se fecha ali numa incomunicabilidade. Se é possível de ser comunicado, é porque nos diz respeito a todos, ao abuso que nós todos sentimos de alguma forma, porque, embora nem todos tenhamos passado por um ato de violência sexual, todos, em alguma medida, nos sentimos objeto do outro em algum momento, e, muito frequentemente, eu vou encerrar, como bebê das nossas mães. Olha que coisa. Obrigada, era isso que eu queria trazer. Vou passar para a Ivone agora. Então, como todas aqui ficaram muito impressionadas com essa peça, eu fiquei impressionadíssima. E vocês vão entender ao longo da minha fala por quê. E então primeiro eu assisti no vídeo, depois eu assisti aqui. E, claro, que aqui foi muito mais impactante, foi muito mais vivo para mim. E essa peça, Stabat Mater, a Janaína focou sobre uma mulher, né? O poema do século XII é uma mulher que deu à luz sem prazer e sem pecado. E ela se inspirou, conversou com a Júlia Kristeva para tentar entender um pouco algumas coisas na linha da psicanálise sobre essa mulher que pare sem prazer e sem pecado. Bom, eu tenho um percurso de filósofa e teóloga de mais de 40 anos e eu nunca me senti à vontade com essa mulher que pare sem prazer e sem pecado. E eu tentei, até escrevi um livro sobre isso, tentei de todo jeito reinterpretar. E eu cheguei até o máximo da minha reinterpretação, que foi mudar o sentido da palavra virgem, como vocês conhecem bem, era jovem, mas para mim eu transformei em virgindade ética.
E aí eu incluía mulheres e homens, né, nessa virgindade ética. Eu tenho até casos de trabalho popular em que essa virgindade ética se expressava. Mas depois que eu me tornei feminista, já só isso não dava, né? Então, como a Janaína dialogou com a Kristeva, eu também fui dialogar com ela, e por isso eu queria provocar um outro rosto da Stabat Mater. A Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, não é apenas o modelo da Virgem Maria, mas é o modelo das beguinas. Então, a Júlia Kristeva tem um texto que eu reli para essa ocasião, que se chama A Felicidade das Beguinas. E, nesse texto, ela fala um pouco dessas mulheres que consagraram a sua vida a Jesus, a Deus, né? E eu estou falando aqui com uma certa autoridade porque eu participo delas, e embora minha vida tenha mudado muito, evoluído muito em relação à interpretação delas, mas acho que a Júlia Kristeva faz um trabalho histórico e em que ela vai mostrando que essas mulheres que floresceram na Idade Média e que tinham uma autonomia social, uma autonomia financeira também, elas teciam linhos e eram comerciantes e afrontavam a igreja masculina, né? Algumas acabaram sendo queimadas vivas, né? Como a Marguerite Porete, né? Que tinha o atrevimento de dizer para os padres, para os teólogos: vocês são os ignorantes, querendo conhecer os segredos de Deus. Então, e essas beguinas ficaram como beguinas. A última morreu em 1960, e agora acabou. Agora, as beguinagens na Europa são ou moradias de estudantes ou lugares de visita. Mas só que não foram só as beguinas, teve muitas outras que persistem e estão até os dias de hoje, e numa busca talvez assim bastante diferenciada do que se vivia na Europa medieval. Então, eu estou me situando, sim, numa outra leitura do Stabat Mater. E por quê? Porque essa mãe, ela tem vários rostos. Ela não pode ter um único modelo, e nem mais o único modelo de Mater Dolorosa, embora, quando eu digo Mater Dolorosa, é essa imagem que a gente tem da mulher transpassada por uma espada, sofrida, vítima, né? Mas ela tem outras imagens. E, nessa linha, a Júlia Kristeva fala de uma variação do amor que ela chama de... Ela sublinha o chamado amor místico. E eu queria falar um pouquinho disso para dizer que esse amor místico é um amor criticamente, analiticamente imaginário, né? É um amor imaginário que se crê que é um amor de verdade. É um amor em que a beguina se sente correspondida imaginariamente por Jesus, que se torna, ao mesmo tempo, seu esposo, seu Deus, seu filho, seu amante. E ao ponto dela também se tornar ele. A beguina é ele também. Então, há um fusionamento, eu diria assim, de sexualidades, de gêneros, na própria beguina,
porque ela faz a vontade do Pai, casando-se com o Filho, com Jesus, e a gente casava com o Filho, as freiras se vestiam de noivas, se deitavam no chão e se entregavam a Deus, ou seja, abraçando o crucifixo, né? Dizem não, parece que é verdade, que Teresa de Lisieux dançava com o crucifixo, né? Enfim, o que eu quero dizer é que nós nos tornamos com esse misto psicológico uma coisa de múltiplas fusões, e nos tornávamos também, além de filhas da Virgem Maria, imaginem, nos tornávamos irmãs da Virgem Maria. Eu pertenço a um grupo que se diz Irmãs da Virgem Maria. E suas iguais. Portanto, nós também acreditávamos que, de certa forma, nós gerávamos tudo misticamente, tudo simbolicamente, tudo espiritualmente. E, claro que eu tenho anos também de psicanálise, eu percebo as armadilhas, né, que nos fizeram acreditar nesse amor místico que poderia ser isento do corpo, né? Então, e é interessante, mais uma vez, a gente reproduz a mãe porque a gente gera. A gente gera o quê? A gente cuida de órfão, cuida de analfabeto, pensa a vida, como se fôssemos ela, que gerou no sono, sem prazer, sem sexo. Mas, mais do que isso, nós nos tornamos ele, porque a gente imita a ele, não imita a ela, imita a ele. E é interessante que imita ele no corpo também, porque a gente quer sofrer para ser a mais próxima da paixão dele. E vocês possivelmente vão me perguntar, o que vocês fazem com o sexo, né? O que as beguinas faziam com a sexualidade? Isso, eu tenho até um estudo sobre isso. É interessante que sexo era horrível, né? Por que sexo é horrível? Desde os primórdios, né? Deus, dos primórdios a partir do século III, segundo e terceiro, quando a dogmática cristã vai se estabelecer, então se inventa um artifício de razão, né, que um Deus com cara humana não podia ter nascido de uma mulher, simples mulher como Eva, que foi a introdutora do pecado, o mito de Eva como introdutora de pecado. Não se falava de Lilith de jeito nenhum, mas se falava de Eva como introdutora do pecado. Então, foram os homens que inventaram essa história da virgindade. Não fomos nós, mulheres. Nós inventamos outras coisas, mas não foi isso. Então, ela não conheceu o homem. Claro que ela não podia conhecer o homem. Ela não podia conhecer porque ela era mãe de um Deus, e um Deus era para todos. Então, na lógica, não conheceu. Mas é interessante que, então, nós fazíamos como ela, nós gerávamos pelo Espírito, imaginariamente. E também ele não conheceu mulher. O nosso filho, o nosso esposo, Jesus, também não conheceu mulher. Então, como ele não conheceu mulher, nós também não conhecemos homem. Vocês estão entendendo que há uma lógica, uma espantosa coerência. E quando vinha, então, as tentações sexuais, o desejo de corpos diferentes do meu, aí tinha os cilícios, né?
Eu até ia trazer uns cilícios para vocês verem. Tinha os cilícios, tinha os braceletes com pontas, como se fossem alfinetes, né? Então, as beguinas iam trabalhar, por exemplo, iam amassar o pão, e aí, quando elas tinham alguma tentação, elas punham o bracelete e amassavam o pão com o bracelete. A dor era tão grande, sangrava, e a dor era grande, e com isso a dor abafava a vontade de prazer. E a vontade de prazer era demoníaca, né? Quantas e quantas, por exemplo, na Europa, tinham tentações, sonhavam com homens muito bonitos, né? Tem texto sobre isso. Sonhavam com homens lindíssimos e elas imaginavam, não, essa é uma tentação do diabo. E no meio da noite saíam dos seus claustros e iam deitar na neve para que os seus corpos fossem dominados pelo frio e apagassem assim o fogo das paixões. Então, nesse sentido, eu acho que é muito interessante perceber que há uma força nesse amor místico que torna, então, a mística uma mulher capaz de englobar nela mesma. Eu estou falando isso, mas a dominação patriarcal foi horrorosa, viu? A dominação patriarcal sobre os corpos dessas mulheres foi horrorosa e continua sendo, continua sendo. Então, é muito interessante ver emocionalmente, psicologicamente, essa fusão que se dá entre o corpo do filho e o corpo da mãe, o sangue da mãe que gera o filho, o sangue do filho que ela abraça. Eu achei linda a cena em que a Janaína se deita ferida, né, no colo da mãe, né? O sangue da filha que se esparrama no colo da mãe, né? Então, essa fusão bissexual entre Beguina e o homem perfeito, o homem absoluto, é muito própria do amor místico. E eu não me lembrava, mas eu relendo a Kristeva, ela lembra de uma dessas beguinas medievais, a Radewig de Anvers, que ela diz assim: eu sou uma pessoa extraordinária. E por quê? Porque eu nunca abri meu corpo a criatura nenhuma. Meu Criador, vocês podem imaginar quem é o Criador, não é um homem. Meu Criador tem meu corpo, né? Então, essa coisa assim do orgulho de não se submeter, do orgulho de não ser submissa, mas apenas, digamos assim, seguidora, companheira, geradora do homem absoluto, do homem perfeito. Enfim, se eu pudesse dizer assim, como é que está hoje, né? Não está mais, né? A mesma crise da maternidade, há uma crise da maternidade, há uma crise hoje da imagem da mãe. Então, há uma crise dessa Stabat Mater dolorosa, né? E essa crise está sendo manifestada de diferentes maneiras, né? Que não vou me estender aí. Essa crise das figuras maternas, ela também atinge as figuras das beguinas, né? Já não temos mais claustro, já não temos, a maioria de nós, hábito, algumas têm, mas as que
se emanciparam ou tentam se emancipar do poder patriarcal, sofrem, sem dúvida nenhuma, muita perseguição, têm muitas dificuldades de encontrar um lugar nas instituições patriarcais, estou terminando. E essa maternidade mística também, ela, hoje em dia, está em crise. Como é que ela é difícil. Mas, então, me veio a imagem, que, aliás, também é lembrada pela Kristeva, de que a palavra mulher em hebraico é nekeva. Nekeva, lembrando o que você falou, nekeva é buraco. A mulher é buraco em hebreu. Mulher buraco, mulher vazio, tentando, talvez, desse extraordinário buraco, se ressignificar. Né? E eu acho que hoje as beguinas, muitas de nós, solitárias, né, estamos olhando o céu escuro para nós. E estamos, talvez, com muito medo de não segurar mais essa fé no Filho de Deus, não segurar mais esse mundo religioso patriarcal, e do momento em que a gente abre mão dessa crença, a crença cai. As mulheres ainda sustentam muito essa crença. Então, as beguinas cantavam no alvorecer do dia as matinas, né? São cantos dos salmos, né? Como se elas quisessem, eu até vivi um pouco isso, como se elas quisessem acordar a luz, como se quisessem acordar toda a criação, né? E eu termino dizendo que faz escuro, mais baixinho, as néquevas ainda cantam matinas para despertar a aurora. Ainda cantamos alguma coisa para o invisível. Não sei, não sabemos o que é esse invisível. Cantamos porque estamos à espera, uma espera renovada, sempre à espera, grávidas, esperando. Obrigada. Oi, boa tarde. Obrigada também pelo convite. Eu sou a Larin Jo, como ela falou, e aí só para explicar rapidinho, para vocês saberem de onde parte a minha fala, eu era atriz, e agora eu não me chamo mais assim, eu me chamo de Larin Jo, que numa tradução mais simples seria artista do corpo, numa tradução um pouco mais complexa seria aqueles que dançam e cantam enquanto caminham, mas que basicamente é uma apropriação que eu faço do termo para repensar o fazer, pensando como seria o meu fazer se a minha referência massiva e única, na verdade, não tivesse sido a Europa, a Grécia. Então, eu também trabalho com processos autobiográficos e também com recortes sobre problematizar esses recortes sobre o feminino desde 2013. E sobre Stabat Mater, eu simplesmente amei. Pior coisa para uma crítica dizer, amei, não gostei, mas é isso, é real, amei, amei. Fiquei absolutamente tocada. Nossa, eu queria sair, ligar para minha mãe, dizer, mãe, te amo, tá gravando, porque realmente enfim, é a pessoa que fica na minha vida. Porém, tem uma questão que eu me peguei pensando. Eu sei que ela é complexa, eu sei que nem todo mundo lê a cena desse jeito, eu sei que tem uma máscara ali que dá uma dificultada no reconhecimento de algumas coisas e tal. Mas quando chegou na cena do pornô, o que eu li, eu vou falar a partir dessa leitura, era um corpo negro ali, naquela figura do ator. E aí, pensando nas imagens, pensando
nas discussões sobre o fetiche, sobre o erótico, sobre tudo, quando eu me vi na frente dessa imagem, e menos até a cena do sexo, mas mais a cena em que vocês sentam os três na cama, e tem a mãe, a filha e o profissional, isso me bateu de um jeito meio estranho. E aí me fez olhar para a peça toda em retrospecto. Continuo amando. Mas a imagem, dentro do imaginário, né, brasileiro, a imagem do homem negro, ela está diretamente associada com várias questões que foram levantadas ao longo da peça, inclusive o violento, o estuprador, o assassino, mil coisas. Mas o mais irônico para mim é que assim a gente passa bastante tempo na peça acompanhando, né, essa busca, essa problematização do vínculo de do termo mulher com o termo mãe. E aí eu fiquei pensando assim, bom, pelo menos há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, esse tipo de sexo, por exemplo, é o que não era destinado à procriação, porque o fruto disso era um problema, era o degenerado. É exatamente a minha concepção aquilo. Então isso me tocou assim também no nível pessoal, profundo. E aí isso me fez pensar sobre a forma como a gente ainda aborda o termo mulher e o termo mãe. Então, assim, hoje a gente reconhece o fato de o gênero ser uma categorização social, a gente reconhece que tem interseções, a gente consegue reconhecer isso em algum nível, mas a gente ainda trata o termo mulher e mãe como um grande guarda-chuva que tem outras subcategorias dentro. Assim, é difícil a gente conseguir encontrar uma abordagem que tire o guarda-chuva e que apresente essas categorias todas. Eu estou falando isso porque existem experiências muito específicas, pessoais, grupais, coletivas, que tornam bastante diferente a percepção sobre ser mulher e sobre ser mãe, que foi basicamente a conversa que eu trouxe no Amor e Ódio ao Corpo do Brasil. Então, quando a gente discutiu Amor e Ódio ao Corpo no Brasil, a minha questão foi: quais os corpos que experimentaram amor no Brasil? Porque existem corpos que não viveram essa experiência. E aí eu fui fazendo, né, tentando fazer esse diálogo. Mas antes de falar do diálogo com a peça especificamente, no dia que eu assisti, teve uma conversa, e aí teve uma fala da plateia, em que uma mulher branca falava: mas essa noção de mãe é muito ocidental. Os índios, eu convivo com os índios têm outra perspectiva sobre mãe. Sim, é necessário também tomar cuidado com esse tipo de abordagem, porque a gente precisa reconhecer que o processo de colonização é também um processo de aculturação, e que qualquer tentativa de tocar nesses outros universos teóricos, estéticos, poéticos, éticos, é também uma tradução a partir de outras referências. E aí, terminando esse parêntese, essa é a importância dos movimentos identitários e do movimento dos artistas negros de criarem outros universos, porque é uma tentativa de criar outras possibilidades que não estão disponíveis. E, com isso, diminui o sofrimento de um horizonte de expectativas que é criado e que é socialmente inalcançável. Então, o que eu quero dizer? Sou uma mulher negra e todas essas premissas que Jana apresenta na peça também recaem sobre mim como expectativa. A diferença é como eu percorro isso socialmente. E aí, separar a mulher negra da imagem da mãe é uma luta que a gente tem travado. Mas esse é um dos objetivos mais difíceis, eu acho, de alcançar também. Porque a mulher negra ela não é filha, ela já nasce mãe. Ela já nasce mãe de todos, de todo mundo. Essa é a expectativa. Em qualquer configuração grupal, social, comum, isso é o que se espera dessa figura. Então, experimentar o espaço da filha, e eu fiquei lembrando, porque no dia da conversa a senhora falou: eu acho que devia ser Stabat Filha. Eu falei: meu Deus, aí eu não estava dentro, não. Aí eu já estava fora. Porque esse é um lugar que não cabe para mim enquanto expectativa social. Uma outra coisa dessa abordagem que eu fiquei muito... que me pegou profundamente, assim, e aí também é pessoalmente, da minha relação com a minha mãe, enfim, com a vida, com a maternidade, com o aborto, experiências que eu vivi também de abuso. Teve um momento em que falava-se na peça sobre o terror de perder um filho, o terror de ser culpada por alguma violência que acontece com o filho. Esse também é um exemplo muito significativo para mim, porque eu acho que esse é um terror experienciado pelas mulheres negras desde a concepção, levando em consideração que ela vai parir um filho
num país cujo projeto é a morte desse filho. Então, superar essas estatísticas é também parte dessa figura materna que se constitui dentro dessa estrutura que a gente tem disponível. Uma outra coisa que é possível dialogar também é a questão da ginecologia, por exemplo. Como eu falei, dentro desses vários recortes sobre mulher e maternidade, existem vários pontos de interseção. Mas existem vários pontos que, mesmo na identificação, tem alguma coisa que tira o chão, sabe? Não sei se eu consigo falar de um jeito mais explicativo do que esse. Mas eu fiquei absolutamente tocada e absolutamente mexida com a descrição do estupro, por exemplo, tendo sido vítima também de um estupro. Então, quando eu vi esse relato, menina, foi a hora que subiu um negócio aqui. E várias vezes na peça subiu um negócio, aí depois ela tirava, aí eu ficava com aquele bolo. Eu falei, meu Deus, como ela lida bem com o distanciamento, socorro. Isso é real, gente. Mas, enfim, esse foi um dos momentos que subiu um negócio de identificação absoluta. E aí, quando ela conta sobre a reação do médico, por exemplo, que ele tinha acabado de ter uma filha que tinha sido violentada e aí ele vai, tenta, de alguma maneira, ali agir, dar uma palavra de apoio no limite do que era possível para ele. E aí, quando eu fui pensar, apesar da identificação com essa experiência, que é absolutamente dolorosa, o meu violador era o médico. Porque dentro da estrutura, esses espaços, o meu corpo tem uma licença. O corpo feminino, de maneira geral, tem. Mas dentro de uma configuração... e aí parece até que eu estou competindo miséria. Não é isso. É uma ideia de ampliar também um pouco essa perspectiva. Institucionalmente, existe uma licença de acesso ao meu corpo que compromete a minha relação com o erótico, que é outro ponto que eu acho que a peça me mobiliza profundamente, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, outro ponto comum, outra interseção, outro ponto de diálogo, que tem a ver com a violência do poder médico, que tem a ver com a violência obstétrica, que tem a ver com todas essas violências institucionais ao corpo feminino e à feminilidade, de maneira geral, certas estruturas, elas já são, na sua origem, uma violência ao meu grupo. Então, se a gente pensa, por exemplo, a ginecologia, a gente vai lembrar de J. Marion Sims, que é o pai da ginecologia moderna. Então, todos os experimentos que ele fez, vários procedimentos que ainda hoje se utiliza ou que foram adaptados daí, foram criados a partir de experimentos que ele fazia com suas escravas. Então, ele fazia os experimentos sem anestesia, sem nada, para ver se dava certo. Muitos não davam, claro, muitas morriam. Vida que segue, continua, faz o experimento. As pessoas assistiam, porque ele gostava desse espetáculo. E aí, quando as pessoas começaram a achar, não, está demais. Ele fez o diferente, que ele ainda queria a plateia. Aí ele chamou as outras escravas que estavam se recuperando das cirurgias para assistir às cirurgias das novas, que estavam sendo operadas. Então, é difícil para mim encontrar uma saída da violência de um sistema que já, em sua origem, me violenta. Assim, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, assim, o diálogo que eu estou querendo estabelecer? E aí vem a imagem da Last Girl, porque eu gostei muito disso também. Uma mulher negra nunca seria Last Girl. Ela pode ter o desejo de ser, porque, né, existe existe o querer, isso é um ponto. Mas ela nunca seria mesmo que quisesse, porque ela podia ser virgem, imaculada, tranquila, muito quieta, falar baixo, e ainda assim ela seria moralmente questionável, porque, como eu disse, existe uma licença para acessar o nosso corpo. Ela seria a primeira amiga a morrer, muito provavelmente. E aí é uma coisa para a gente ter em mente. E aí, como eu estava dizendo, isso compromete profundamente a relação com o erótico, com a libido, com o tesão, com o afeto, com... E aí eu fiquei pensando, porque eu estou agora com um trabalho que eu estou pensando sobre isso. Eu até conversei com Lara algumas coisas sobre. E num trabalho que teve lá em Salvador, eu sou de lá, para quem ainda não notou, eu sou de Salvador, da Bahia, a gente se juntou lá, umas 7, 6 mulheres negras no Goethe, para debater o erótico dentro dessa perspectiva e tudo mais. Experiências muito semelhantes. E, meu Deus, olha, o erótico, para mim, é essa capacidade de atrair, e de ser atraída pelas coisas também. E aí, como desde os processos mais
iniciais da sua vida social, você atrai tanta violência, pelo menos a minha resposta foi parar de atrair qualquer coisa. Então, essa era a minha saída para lidar com o erótico. E eu só percebi isso muito tempo depois. Assim, hoje eu tenho 29 aninhos e estou tentando resolver também como isso reverbera na minha sexualidade, como isso reverbera na relação com tesão de viver. Não só com tesão sexual, mas com a libido. Porque também eu acho que a libido ela não está só relacionada a sexo em si, sabemos, né? E nem a genitália, muito menos. Mas, enfim, com essa vontade. E eu acho que eu sinto Stabat Mater bastante inspirador para mim, nesse caminho que eu tenho trilhado. Entendendo essas diferenças, que são também muito significativas. E não também tentando colocar de, Jana tinha que dar conta de tudo. Tem que ter tudo ali. Não, eu parti daí, até porque foi uma imagem que me marcou. Mas é bastante inspirador para mim, nesse sentido também. Mas é o reconhecimento de que, ao mesmo tempo, é um caminho muito diferente. Assim. E essa importância de quebrarmos esse guarda-chuva, degolar o guarda-chuva, sabe? Como é que a gente vai conseguir criar um universo possível fora desse guarda-chuva? Sem encontrar também saídas fáceis, que confortam, como disse Krenak aqui na mesa, sabe? Que confortam. Pensar, isso é tão ocidental, beleza, isso é confortante. Sim. Em termos da nossa estrutura, como a gente consegue dar conta disso, interferir nisso e degolar o guarda-chuva, talvez. Para que a gente, de fato, consiga encontrar um espaço, não sei, mas nem acolhedor também, porque acolhedor também já estaria falando da mãe, não sei. Um espaço mais diverso, talvez, eu acho. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. A gente pode agora abrir para perguntas. Alguém teria alguma questão da plateia? Ou a gente... Olá, boa tarde. Meu nome é Isabel. Queria fazer uma pergunta, provocação para a Vera. Eu estou aqui. Pegando um pouco o gancho. Pegando um pouco o gancho da fala da nossa última colega, Laís. Vera, você disse o seguinte, que a mãe fica por uma marca do desejo. Eu fico muito inquieta pensando o quanto esse desejo ele é construído socialmente, culturalmente, e como os feminismos, muitos, têm denunciado a questão do machismo, que é estrutural. Como é que fecha essa conta na psicanálise? A psicanálise é um lugar onde nenhuma conta fecha. Sim, você tem toda a razão. Porque a gente nunca... Não existe esse sujeito fora do laço social. Os sujeitos estão totalmente atravessados pela sua época. E é por isso que a gente não consegue sair sob nenhuma forma da misoginia, do elitismo, do racismo, porque nós vivemos uma época onde isso é verdade para nós, e daqui a 15, 20 anos nós vamos rir, provavelmente, das bobagens, ou chorar das bobagens que a gente fazia hoje, por mais que a gente se ache muito lúcido hoje. Tem coisas que daqui a 15 anos você fala, nossa, a gente fazia desse jeito, fazia. Porque a gente está totalmente inserido, a gente nem consegue ver toda a misoginia, todo o elitismo e todo o racismo. Não conseguimos nem visualizar. Não sei como é importante perceber que a gente não tem essa visão 360 graus, né?
Então, então a gente está totalmente inserido num laço onde isso está atravessado. E esse atravessamento nos oferece uma série de marcas identificatórias, e cada sujeito, na sua singularidade, escolhe coisas nessas marcas, mas não tem muitas marcas, não tem infinitas marcas, né? Tem uma certa oferta, e você, na tua singularidade, num ato único teu, captura algo e te chama de seu. Mas isso que você chama de seu já está dado de fora, não é tão original assim, né? Então, o meu desejo é, em parte, o desejo do outro também. Só que, nesse desejo do outro, eu vou tentar me singularizar e descobrir o que é meu ali. Né? Então, o filho de médico é médico, mas tem que ser o mesmo médico que foi o pai? Não, ele vai ter que achar ali um certo lugar dele. Né? As mulheres de certas gerações valorizavam muito algumas coisas, e eram muito valorizadas naquele papel. Então, é de se esperar que elas se identifiquem com a oferta da própria época e façam escolhas ali. Não são infinitas escolhas, entendeu? Então, realmente, hoje, ainda existem muitas mulheres atravessadas por uma ideia de maternidade que nega a mulher. Então, elas são mais mulheres do que mães. E isso ainda serve. Isso ainda serve para muitas mulheres. Daqui a pouco não vai servir mais. É impressionante como é rápido, né? A mulher dos anos 50, muitas queriam trabalhar, ter filhos e ser sustentadas e não ter que trabalhar, vamos dizer. Hoje a mulher já não quer isso. Ela quer, ela não quer, é uma zona cinza, que também passa por uma certa valorização social. Então, não existe o desejo puro e absoluto meu. O desejo está referido ao laço social. Quando o laço social muda, eu também posso arriscar outros desejos. Eu não sei se é complexo, porque o Lacan fala de uma fita de Moebius, né? É um plano sem fim, é um plano infinito. Tem uma coisa do outro e tem uma coisa que é minha. Quer dizer, não tem nada absoluto no desejo, sabe? Ele é atravessado pelo laço social. Mas quando as mulheres começam a trazer novidades, a pessoa entra em parafuso. Você fala, não, quer dizer que eu não preciso escolher só estar com os meus filhos? Quando entra essa areinha ali na ostra, pode até dar uma pérola, pode ser que não. Mas entra uma possibilidade, abre o leque de possibilidades, abre o leque de possibilidades de lançamento do desejo. Né? Aqui. Oi. Alô? Nossa, eu não estou me ouvindo. Vocês estão ouvindo? Oi. Não, queria só começar agradecendo a organização da mesa por ter te trazido. Todas são maravilhosas, mas para mim é muito importante ter, porque tudo que é dito, né, assim, nesse lugar, né, de conversa, tudo isso se torna um pouco verdade, né, no sentido de que existe a palavra, né, o poder de falar, né? E aí é muito impressionante. Eu até gravei, nem sei se pode, agora sei lá também. Mas eu gravei porque tem muitos pontos que você levanta que são absolutamente coisas que eu também já sentia vendo. Eu faço a peça, então assim, vejo ela todos os dias e são pontos de entendimento, de discussão, né? Que são levantados um pouco que eu vou entendendo a partir do meu corpo na relação com a peça e tal. E aí é muito interessante ver que isso tem a ver mesmo, é estrutural, no sentido, os laços sociais, eles vão dizendo coisas e a gente vai sentindo coisas também, enfim. Nosso corpo também vai respondendo. Então, queria começar agradecendo isso, porque é um jeito da gente começar esse diálogo, eu acho, né? A partir de lugares tão diferentes. Porque vendo, eu tenho a mesma sensação, eu amo essa peça. E amo estar dentro, amo fazer, e amo ela, amo a estrutura, amo a discussão, tudo que é levantado. Mas é tão doido perceber
que, por mais que eu entenda todas as questões e muitas me atravessem, caraca, o meu corpo, ele, assim, nem que eu quisesse, sabe? Nem que eu quisesse, assim, profundamente, a trajetória é diferente e não é, e é muito doido isso não ser uma escolha, assim, né? Parece que tem algum lugar que não tem escolha. Tem um espaço que não tem, assim, é algo que já, não sei, a gente fala estrutural, né? Virou essa palavra assim, mas é essa sensação de que eu sinto isso, né? Que é essa sensação de que é para estar para além do, enfim. Então, nem sei o que, não era exatamente a pergunta, acho que é só um jeito de dividir um certo agradecimento mesmo pela composição das coisas, né? E que as coisas sejam, que possam ser mais assim para a gente discutir em muitos âmbitos, assim, porque todas essas discussões, eu acho que isso é o mais importante. Tudo isso que é trazido na peça, tudo isso que a Janas Minas trazem, nesse país, com essa composição, tudo isso tem milhões de nuances e milhões de vertentes e tal, e não é para dar conta de tudo, não é isso, a questão não é essa, assim, é só que massa que é um espaço de discussão, que massa que é um espaço de diálogo, então vamos abrir, né, e falar. Então é isso, vocês são maravilhosas mesmo, um beijo em todas, que bom, é só isso. Bueno, hola, ya nos conocemos. Bueno, yo quería contarte por qué llegué hasta acá. Sí me entienden, ¿verdad? Sí. Porque en la reseña aparecía que en esta obra se iba a cuestionar a la Virgen María. Y ahí, yo en diciembre pasado, en Chile se celebra el Día de la Virgen el 8 de diciembre. Acá tienen un día... y el 8 de diciembre todo el mundo hace una peregrinación hasta un templo y caminan desde Santiago muchos kilómetros hasta llegar a un templo. Y yo 2 días antes del 8 de diciembre tuve un sueño con mi abuela. Y ella siempre iba a esa peregrinación. Entonces yo pensé, ella quiere que yo vaya. Y ahí fui. Entonces fui para el templo y ahí yo hace mucho tiempo que no iba a una misa. Y ahí yo escuché la prédica del cura que hablaba de que las mujeres teníamos que seguir el ejemplo de la Virgen María, que era una mujer inmaculada, que era una mujer sumisa, que era una mujer que esperaba, todo eso que aquí as pessoas falam. Y ahí yo fiqué como algo que me pasaba, así como una energía, y yo, quiero ir al altar, romperlo todo. Y ahí yo no sabía qué hacer, yo me paré, respiré profundo y miré que muchas personas estaban en catarsis en agradecimiento a la Virgen María por los milagros acontecidos. Entonces se arrastraban por el suelo y ahí yo me agarré de esa energía y entré en catarsis también. Y ahí en medio de la misa comencé a gritar: yo no quiero que me violen, yo no quiero que me maten, yo no quiero, por favor, que sigan matando a las mujeres. Y las personas me miraban dejándome hablar porque creían que yo estaba en una catarsis. Y ahí llegó la Cruz Roja, y ahí me tomaron y yo como dejé salir esa energía, como que si uno fuera un receptáculo de una energía mayor, de una rabia mayor, y fue muy fuerte como yo sentí eso, como de que casi ya no tolero ir a una misa, porque como dices tú, o sea, ya no aguanta ese discurso cristiano, es que ya no, o sea, las mujeres
ya no queremos ser como la Virgen María, ya no. Entonces, pero hay muchas personas que todavía siguen creyendo en ese discurso y ahí también entro en un conflicto, porque ¿cómo romper con ese discurso que lleva años manteniendo un respeto también de que ellas creen en eso, pero uno ya está en medio de una vorágine contemporánea en donde ya todo está cambiando, mudando? Entonces, ¿cómo lidiar con esos discursos paralelos? Como de mucha gente cree, mucha gente no cree, y hacer tolerancia. En Chile ahora están quemando las iglesias. Muchas iglesias están siendo quemadas. Yo soy de una ciudad que se llama Valparaíso, que es la tumba del fascismo en Chile. Y ahí las iglesias son pintadas, son rayadas, son quemadas. Y la figura de la Virgen también, ya no queremos, las mujeres pisotean la figura de la Virgen. Y es fuerte cómo está en contradicción ese discurso cristiano. Ahí, eso. Bueno, para dizer a verdade, não, desculpe. Para dizer a verdade, eu também esperava uma crítica à Virgem, à figura da Virgem, interessante. Mas eu acho que ela está presente na peça de um outro jeito, diferente da minha expectativa, e eu pude ler. Mas, desculpe, como que é seu nome? Silvana. Eu acho que é importante dizer que o culto à Virgem é um culto, hoje na América Latina, ainda fortemente mantido por forças políticas. E quando eu digo forças políticas, eu não estou falando só as forças políticas da Igreja Católica, mas forças políticas empresariais, porque todas essas grandes concentrações, elas rendem muito dinheiro. É preciso ter isso presente, que as religiões foram, ou algumas, sobretudo, foram cooptadas pelo capitalismo. E, nesse caso, os grandes santuários, os grandes templos também. Eu queria lembrar que 8 de dezembro é uma festa que é instituída pela Igreja Católica, é o dia da Imaculada Conceição. O que é a Imaculada Conceição? É que se acredita, imagina que todas as pessoas, quando nasceram com pecado original, ou seja, proveniente da desobediência de Eva, sobretudo, e de Adão. Mas como que vão deixar Maria, a mãe de Jesus, com pecado original? Para ela ser mãe de Deus, ela tem que ser isenta de pecado. Aí se reuniram, claro, os homens da Igreja Católica e inventaram um dogma. E o dogma é o dogma da Imaculada Conceição. E é tão interessante você ler os anais desse concílio, porque a aprovação desse dogma, ela é muito recente. Ela é do século retrasado, é muito recente. Então, é interessante que tinha alguns que diziam assim, bom, só Maria, sem pecado original, é muito pouco, tem que deixar, vamos deixar, supostamente, Joaquim e Ana, que eram os pais dela, também vamos deixar eles sem pecado original, como se pudesse haver um decreto. Então, o que eu quero dizer, tem essa parte que é a manipulação patriarcal. Agora, tem outra parte que é uma coisa absolutamente, você deve ter sentido, comovente, de ver o quanto
muita gente que se sente absolutamente abandonada, porque não tem escolas, não tem hospitais para os filhos, não tem trabalho. E é como se a Virgem fosse o último recurso. Quem sabe essa Virgem vai fazer alguma coisa? Quer dizer, não conhecem, não estão na teoria como nós estamos, mas estão nessa espécie assim de último recurso, né? É como os sicários da Colômbia, os jovens que fazem tráfico de drogas, que também vão para os santuários da Virgem para pedir proteção, né? Porque agora eles vão assaltar. Então, eu vou assaltar, contanto que eu não seja morto. Então, para quem que eu vou pedir? Claro que eu não vou pedir ajuda para a polícia, né? Também não posso pedir para o dono das drogas, né? Mas para quem que eu vou pedir? Então, tem uma entidade. E aí, acho que também tem alguma coisa aí que se aproxima do candomblé, da umbanda, né? As divindades, em geral, as divindades femininas são sempre protetoras, né? Então, Iemanjá me protege, eu tenho certeza que Iemanjá me protege. Quer dizer, como é que você explica? Não é racional, não há uma explicação racional, é uma projeção emocional de que... Então, o emocional é real? Acho que a gente precisaria um tempo maior, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu estou fazendo uma série de viagens aqui na minha cabeça, então não sei se é uma pergunta. Eu vi a peça e saí com uma imagem muito forte, porque eu sou mãe e eu deixei a minha filha. Então, num certo sentido, eu saí de casa. E aí, achei muito forte quando a sua mãe fala que ela estava passando a calça jeans. E aí, me bate muito a questão da ausência na presença. O que seria a ausência num certo estado de presença? Ou que se espera essa presença, ou que se realmente essa presença existe. E se esse estado de presença ainda não seria uma viagem, tá? Um certo tipo de culto a uma virgem também. Porque é uma imagem daquela que fica. E será que ela fica? E será que ela não deve também ser morta, num certo sentido? Será que esse machado imaginário, não da sua mãe em si, mas deveria realmente degolar, entende? Eu falo dessa mãe que deixou, não da mãe que ficou. Por isso que me pegou tanto, né? E eu não quero ser Virgem Maria como ela, eu não quero, né, ter colado essa imagem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante a ideia da ausência na presença, porque também deixa uma fissura, um buraco, uma coisa que a gente... É sempre uma expectativa pelo outro, e não só a sua. Então, assim, aí eu volto na cena de você vendo seu filho, também, que é uma espécie de ausência-presença, ali, naquele momento. Não sei, eu fiz essa relação, e se alguém quiser falar, ou se já foi dito, não sei, mas que me pegou muito, assim, é muito forte para mim. Você olhou para mim, ela olhou para mim, 3 já olharam. Só vou fazer um recorte aqui, para quem tem bebê, já viveu possivelmente a experiência que a criança acorda de noite, você pega ela no colo, ou até que ela se machuque, ela vem para o seu colo, e ela fala, mãe, mãe, e ela está no teu colo. E ela continua chamando a mãe. E você fala, mas eu estou aqui. Porque tem uma mãe e tem a mãezinha, que somos nós, né? Tem uma mãe que nunca pode falhar, que está ali, que seja a Virgem Maria, Iemanjá. Tem uma que é a provedora, que deu a vida, que a gente confunde com a mãezinha que tem que sair para o trabalho, que de repente encontra um outro amor e vai morar em outro lugar, que deixa com o pai, que deixa com a parceira. Nós somos essa pessoa que vai e que vem, mas tem uma imagem de mãe que nunca pode falhar, que é de uma providência,
E às vezes a gente se confunde com esse lugar da providência e aí fica impossível, insustentável, a gente tem que sair correndo do filho mesmo, porque senão é a morte. A gente vai ter que ficar ali que nem um papel de parede, vai não existir, né? Então, é difícil para as mulheres ainda entender, e para as mulheres e para os homens, que o amor só se dá nesse jogo entre presença e ausência. Que a onipresença é da ordem de Deus, ou uterina. Uterina, sim, porque a mãe não pode falhar durante a gestação. Tá? Mas como dizia aquele bonitão que eu não lembro, o Mastroianni, ele falava assim, Roma é como um grande útero, só dá para viver se a gente sair de dentro. Ou seja, né, quer dizer, a mãe é um lugar de onde você tem que sair para poder viver. É a primeira separação, fundamental para você existir. O resto é um jogo de presença e ausência que tem que responder às necessidades da criança, ao desejo da mãe e dos outros cuidadores, que ela não é um útero nunca mais. Alguém mais? Estou enxergando aqui. Este tema me llega también, porque yo moré en México, viví en México. Y ahí yo decía, ay, este pueblo ama tanto a la María Guadalupe, ¿no? A la Virgen Guadalupe, pero mata a las mujeres. Entonces yo digo, porque allá en México, en todas las calles, en todos los lugares, en la casa que tú visites, hay un altar para la Virgen María. Pero en los periódicos ves todos los días como matan a las mujeres. E eu, Silvana, é a mesma coisa, porque a Virgem Maria é perfeita e as mulheres são um horror perto da Virgem Maria. Então, é justamente porque elas não fazem jus à idealização que nós somos mortas todos os dias. Porque o homem procura e não acha nada ali. Maria... Que eu acho que, quando você fala dessa ausência na presença, que poderia ser um culto a essa virgem ainda, talvez muito mais na culpa que se carrega por ter ido ou ter ficado, ou a criança abandonada. Eu acho que aí sim, independente de que tipo de relação se estabelece com o filho, mas essa culpa em não ser a Virgem Maria, que por mais que somos mulheres independentes e incríveis, mas essa tal dessa culpa que vem vindo da mãe, da avó e tal, ela me parece muito mais próxima dessa reprodução da Virgem. Mais alguém? Não estou enxergando aqui. Vou aproveitar e vou fazer uma provocação para vocês. Todas essas questões, né, da culpa e do falo da mulher oca, da questão até da dificuldade, né, de racionalizar e a experiência do corpo, assim, o que essa falha, essa dificuldade também pode trazer, né, fortalecer, assim? Como que essa falha em se representar também pode trazer alguma força para a gente? Como que a falha, né, a gente, é isso, é uma dificuldade o tempo todo, a gente não se vê representada, assim, mas como que a falha pode, como que a gente vê de se ajudar nessa falha também, de se fortalecer na falha? Acho que depende do que você está entendendo por falha. O que é a falha? Eu acho que não é falha, é que a condição da gente é essa, né, de presença, ausência, de culpa, culpa porque deixou o filho, mas também culpa porque deixou a mãe. A gente também se sente culpada quando deixa a mãe, né? Vai fazer outra coisa, deixei minha mãe, né? Eu, por exemplo, deixei minha mãe. Eu fiquei muito tempo com uma culpa horrível porque deixei a mãe. Pode ser a culpa porque deixou o pai, né? Então, eu acho que a gente tem que lidar com
com tudo isso para dar um passo, sabendo que não seremos... Aliás, não existe a Virgem Maria, viu? A Virgem Maria é apenas uma construção masculina, gente. A coitada, ninguém sabe, tudo que se falou dela é pura invenção. Não tem biografia, não tem autobiografia. Né? Eu, por exemplo, no Evangelho de Lucas, ela aparece com um canto, né? Derrubou, porque Deus derrubou os poderosos dos seus tronos, elevou os humildes. Eu achava aquilo lindíssimo, e dizia assim, nossa, e aliás eu soube que foi uma outra mulher judia que teria feito esse canto, mas eu fico pensando na instrumentalização que fizeram desse canto, entendeu? E então, aí eu tenho que saber que tudo que falam da Virgem é invenção, gente. Invenção é um mito de uma mulher poderosíssima, mas essa mulher poderosíssima, desculpem, não existe na mente das mulheres dessa forma. Essa forma de mulher é uma divindade de corte patriarcal, masculino, né? É um Zeus, né? É o outro lado, embora eu reconheça que nós tenhamos uma força extraordinária e que eles morrem de inveja da gente. Isso eu acredito. Agora vamos entender que essa força que a gente tem, ela é força porque a gente também tem condições de constatar a fraqueza. A fraqueza me impulsiona para a força, e a força, de repente, também me leva à fraqueza. Então, são momentos que se sucedem, se misturam, mas somos assim, né? Penso eu. Alô? Não, já é porque estava desligado. Então, reflito muito sobre essa coisa que a gente está pensando da culpa, né? De por que a gente não se livra dessa culpa, porque nananã. É porque me parece sempre assim, né? Que a nossa psique não teve tempo. Né? Você fala que as coisas estão mudando muito, elas mudaram rápido demais. Me parece isso, assim, que sei lá, milênios, séculos, sei lá, estava lá a mulher, né? Mulherzinha, casinha, sei lá o quê, caverna, cuidando dos filhos. E aí, sei lá, a gente tem uma revolução feminista, e de repente a gente fala, porra, não quero mais isso, quero trabalhar. E vai chutando essa porta aí, vai chutando essa porta, e queima sutiã, e aí nega a maternidade, né? Nesse processo, esquece que mulher menstrua, que mulher pare, nega esse corpo, né, nesse processo, porque precisou, né, eu vou dizer o quê? Condenar essas pessoas, né? Precisou fazer isso, precisei me igualar a esses homens, precisei botar um pau no meio das minhas pernas para alçar uma parada, para virar presidente de uma empresa, para poder vir aqui fazer uma peça, né? Mas é isso, nossa psique não teve tempo. Então, eu estou aqui, eu faço essa peça, pesquisando, estou lendo, acho incrível tudo, nananã. Mas eu sou minha avó ainda, que teve 12 filhos no interior do Rio Grande do Norte. E é isso, viveu para isso. Viveu para, né, transar, engravidar, ter filho, cuidar dos filhos. Transar, engravidar, ter filho, cuidar dos filhos. Eu ainda sou essa mulher. Então, como é que a minha psique lida com tudo isso? É claro que a gente sente culpa. É claro, é claro, é claro. Eu fico sempre fazendo essa conta e sempre pensando sobre isso, porque fico sempre me questionando o que é que me falta. Se eu estou aqui, né, se eu sou uma mulher independente, se eu posso trabalhar, se eu posso fazer o que eu quero, se eu estou, sim, dentro de certos padrões, se eu sou uma mulher branca, né, dentro de um padrão de beleza X ali colocado, o que é que está me faltando? Então, para eu dizer, não tenho mais nada, não carrego mais culpa nenhuma. E não só não carrego culpa, eu não sou mãe, por exemplo, mas assim, eu continuo me metendo em relação, eu continuo indo na direção do que me faz mal. Continuo indo lá atrás da sua final girl, indo atrás do monstro, e dizendo, pode vir aqui me matar, entendeu? Continuo me metendo em relações escrotas. E não só
enfim, de todos os tipos, assim, continuo sendo abusada e me colocando em situações de abuso. Por quê? Né? E me parece sempre isso, assim, porque eu estou tentando cumprir um papel que é muito cruel também, e que é patriarcal também, né? Eu era uma mulherzinha até 2 minutos atrás, e agora, de repente, eu tenho que ser fodona, né? E totalmente feminista, e, nossa, tipo assim, os homens, nananã. Não tem, a conta não fecha, não tem como. É adoecedor, aí por isso você pega as meninas que não transam mais, assim, né? Que, tipo... Pensando assim, várias amigas, na verdade, né, que se colocam nesse lugar que não consegue mais, né? E eu me vejo nesse lugar também, assim, você não consegue mexer a relação, enfim, é uma conta que não fecha, é muito cruel sobre a gente isso. Vou só passar para elas que a gente tem que finalizar daqui a pouquinho, só para fazer uma consideração. Não, eu acho ótimo que você tenha falado isso nesse final, entendeu? Eu acho que a questão é uma falsa utopia pensar que o feminismo vai nos liberar da culpa, que o feminismo vai, afinal das contas, nos reconciliar totalmente conosco mesmas, Não, eu acho que é isso mesmo que você falou. Você veio lá de uma tradição do Rio Grande do Norte, eu posso entender, porque eu vivi 34 anos no Nordeste da minha vida, e é isso aí. Nós somos isso aí, nós somos o que há de mais arcaico e somos o que há de mais evoluído. E o mais evoluído está, talvez, muito mais num pensamento do que na realidade, né? Eu quando vi a peça, eu fiquei assim, impressionadíssima com a minha... Eu saí andando, sabe, pela rua, eu fiquei transtornada. Imaginem vocês, uma beguina vendo todas aquelas cenas... Não quer dizer que eu seja inocente, mas eu estou dizendo, eu estou dizendo que fiquei tão impressionada que eu saí andando pela rua e eu não sabia o que eu ia, qual seria a minha intervenção. Então, eu digo assim, pois é, eu sou aquela que faz isso. Mas você acha que eu também não me sinto culpada em relação às outras freiras? Me sinto. Nossa, você é freira e abandonou o pensamento das freiras. E, de repente, me vem um calafrio. Eu acho que isso é parte da vida humana. Eu trabalho isso, eu lido isso, mas não seremos a idealização de nós mesmas. Não. Seremos simplesmente essa carne, esses ossos, essa maravilha imperfeita. Ainda bem que somos imperfeitas. Sobre essa, vou tentar juntar um pouco de todas as outras coisas. Sobre a questão da falha, por exemplo, esse também é um outro lugar de mudança, de diferença significativa, né? Quando você vê um movimento de mulheres negras, por exemplo, que tem reivindicado o direito de ser frágil, ou de não estar bem, ou de, ei, agora eu só quero colo, agora eu quero colo, eu não sou mãe. Essa é uma diferença, porque não existe essa possibilidade. Você não pode ser, porque senão você não dá conta das coisas. Isso ainda é uma realidade. Então, também é difícil você encontrar um modo de tirar o 2 alto, quando a realidade em torno não mudou tão significativamente. Então, outro jogo que pode gerar sofrimento, de um desejo de descansar e a impossibilidade de fazer isso. E aí eu acho que isso também se estende para o que você está falando. O desejo de descansar, às vezes, mas um entorno que tem piorado, assim, como resposta a todo o caminho que a gente fez. Então... é aquela coisa, né? Falando do rapaz lá, né? Tem que tirar ele primeiro, ele resolver essa questão, deixar a pauta feminista, LGBTQI+, negra, para depois, vamos resolver isso primeiro. Como resolver isso para resolver depois? Se ele é a materialização de todas essas questões. Se ele é a materialização do racismo, da homofobia, da misoginia, como é que isso vai ser resolvido depois? Entende? Está difícil descansar, está ficando cada vez mais difícil. E a outra coisa, sobre essa coisa da culpa, já falei, é que vocês trouxeram Oxum e Iemanjá, que no 8 de dezembro, por exemplo, lá na Bahia é dia de Oxum. Aí tem lá a parte da Nossa Senhora da Conceição, aí depois tem a parte de Oxum. Porque também teve esse movimento do sincretismo. E aí, tem que encerrar, né? Eu ia contar uma história divertida, vou contar depois, vou contar outra.
que eu tenho feito um processo agora num projeto que eu estou envolvida de traduções, por exemplo, das cantigas de Oxum e de Iemanjá, principalmente de Oxum, que sobreviveram no candomblé e foram, né, modificadas e tal. E aí, de fato, elas continuam presentes como as mães, como aquelas que cuidam, como aquelas, mas com características relativamente diferentes, ou pelo menos possíveis, ou, sei lá, diversidade. E aí tem uma tradução, por exemplo, que é uma das que eu mais me choco, assim, que é uma eu não lembro de quem é essa tradução oficial, mas é mais conhecida, você vai encontrar em livros se você procurar, tipo, tradução dessa música. E aí a tradução é: Oxum, dona das pulseiras que ressoam como o rio, exibe sua beleza faceira em Oió, que era um império enorme e tal. E aí, na minha tradução, olha como ficou: quando os braceletes são encontrados, a água se levanta violentamente. Conhece e costura Oió, a água se levanta violentamente, porque é um rio. Um rio. Então, outras possibilidades de existência também me interessam nessa investigação, porque, não sei, acho que eu só consigo existir se for tentando de outro jeito também. E aí, esse é um espaço que a arte torna possível também, essa construção de imaginários e de outros universos. E só para finalizar, porque eu falei que ia falar isso, é divulgar Nossos Ventres, que é uma página no Instagram de uma amiga minha lá de Salvador, que tem várias informações que ela tem juntado sobre a história da ginecologia. Então, é um convite a todos os corpos menstruantes. E aí, para finalizar, eu ia falar do paradoxo. Eu aqui, tranquila, falei: degola o guarda-chuva! Deixa de fora mulheres indígenas, mulheres trans e uma galera. Porque a gente também nem chegou a tocar nas mulheres que não têm vagina, que têm pênis. Que aí já seria um outro universo. Olha a contradição. Mulheres com deficiências e outras categorias, e outras categorizações de mulher. Exatamente. Olha a contradição. Bom, gente, a gente vai ter que encerrar. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, de todo mundo aqui. Que essa conversa continue, né, reverbera para além daqui. Muito obrigada.